Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei. Esse é o programa Conexão Espírita. Sejam bem-vindos. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. Nós estamos aqui tratando de temas interessantes à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar sobre vontade. Que tema ótimo, Donizete, porque nós sabemos pelas pesquisas que atualmente o desânimo, os níveis de depressão estão altos e atingem todos os níveis sociais, de renda. Inclusive os índices dizem que em 2030, segundo a Organização Mundial de Saúde, será a doença mais comum no mundo, a depressão. E a vontade, ela tem relação com esses estados de desânimo também. Nós temos que cuidar dela, estarmos atentos. Então, meus amigos, vamos começar lembrando que a vontade é uma importante potência da alma, assim como o pensamento, o livre-arbítrio, a consciência, o amor. A vontade e o pensamento são faculdades, atributos do espírito e que trabalham juntos. Isso é importante porque todos temos vontade. Então, quando a gente fala não tenho vontade, não é bem assim. Eu tenho vontade de não trabalhar, de não estudar, de não fazer as coisas, porque todos somos configurados com potências da alma que serão desenvolvidas ao longo do processo natural da evolução do espírito. Então vejam, o espírito foi criado por Deus, simples, ignorante, sem conhecimento, sem complexidade, mas trazendo a essência divina. Todo o potencial de perfeição, de amor, está dentro de nós. E sendo assim, Donizete, vamos começar perguntando se desejo e vontade são a mesma coisa? Muitas vezes, de forma assim popular, nós utilizamos a palavra vontade como sinônimo de desejo. Mas quando nós fazemos uma análise mais filosófica, mais espiritual, mais moral, psicológica, nós vamos perceber que há uma diferença. Você mesmo disse que vontade é uma potência da alma. E a potência da alma está lá na nossa intimidade, né? Nas profundezas do que a psicologia chama de self, que é o conjunto íntegro da nossa alma. A psicologia divide um pouquinho, né? O ego sou eu hoje, são as minhas possibilidades hoje. O inconsciente é aquilo que nós temos arquivado no nosso passado. E o self é o conjunto de todas as coisas. Na doutrina espírita, nós sabemos que, sendo espíritos reencarnados, quando nós reencarnamos, nós passamos pelo esquecimento. Ou seja, eu não trago para esta reencarnação todo o meu potencial, mas aquilo que será necessário ao meu progresso nesta reencarnação. Então, a força da vontade, ela está ligada à alma na sua essência. E o desejo tem muito a ver com o ego, tem muito a ver com o eu presente. Ou seja, são os meus propósitos, são as minhas aspirações, a minha imaginação, aquilo que eu gostaria de fazer aqui na minha vida. Mas quando nós colocamos numa balança desejo e vontade, muitas vezes eu fico só no desejo, na ilusão, na imaginação. Mas para eu transformar o meu desejo em trabalho produtivo, em algo concreto na minha vida, eu preciso da movimentação de uma força maior, das profundezas mesmo do espírito, da alma. É o que você falou, que é a vontade, que Leon Denis vai dizer que é o motor da alma, ou seja, é o que nos move realmente para a frente. Então é importante nós fazermos essa distinção
para que a gente não se acomode diante daquilo que nós desejamos como progresso espiritual e diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que ficamos meio acomodados e não conseguimos realizar. Muito bem. Então nós podemos utilizar os dois como sinônimos, nós fazemos isso, mas é bom que tenhamos esse entendimento, não é, Donizete? Que a vontade é uma força que realiza algo e tem a ver com a razão, com o autodomínio, no sentido de fazer aquilo ou não fazer. Porque a vontade, então, como você disse, é uma força mais profunda. Ela tem uma posição central na estrutura psíquica do ser humano. É mais uma força que coordena todas as funções psicológicas, então tem muito a ver com projetos, com planejamento, estratégias, com a razão. E o desejo, ele tem mais a ver com as questões, com as nossas necessidades, como você colocou. Então nós estamos lembrando aqui que as compulsões por comida, por drogas, as questões sexuais que são doenças, é o desejo descontrolado. O espírito não consegue acionar a vontade de operar o desejo descontrolado. E o ser mais evoluído, ele tem a sua vontade mais ligada à parte espiritual, ao coletivo, ao bem do próximo, ao progresso moral. E Kardec trabalhou esse movimento importante da vontade, não é, Donizete? Por exemplo, temos lá o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz as falas, né, do Cristo: buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. Você poderia comentar para nós? Sim, antecedendo essas palavras do Cristo, buscai e achareis. Ou seja, eu vou buscar o quê? Que me leva a buscar alguma coisa? É o meu desejo, são os anseios da alma. Eu quero alguma coisa. Só que para eu alcançar o que eu quero, eu tenho que buscar. E só buscando é que eu vou achar. Porque as pessoas muitas vezes querem que a sua felicidade seja entregue de bandeja. E não é assim, né? O Cristo vem destacar aqui a necessidade do trabalho. E o trabalho é uma manifestação da alma, é o esforço. Eu tenho que ter um esforço para alcançar. Aliás, lembrando aqui, quando Kardec pergunta sobre se nós podemos vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências, e os espíritos vão dizer que sim, com pouco de esforço, mas que falta vontade. A vontade aí é essa potência da alma, essa força interior. E que se eu tiver essa força interior e tiver um pouco de esforço, eu vou conseguir alcançar aquilo que eu desejo. Mas o Cristo resume bem aqui, né? Buscai e achareis, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, na medida que eu coloco a minha força da vontade em ação, parece que o universo se movimenta para nos ajudar. Os nossos amigos espirituais estão juntos, mas é preciso nós verificarmos aí para onde nós estamos encaminhando a nossa vontade. Neste capítulo mesmo, Kardec vai anotar: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar, das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, o que você falou, que é preciso buscar também a espiritualidade, é canalizar a nossa vontade para as coisas do espírito, porque nós não temos mais só uma vida animal, né? Não podemos pensar só na nossa sobrevivência do corpo, porque nós somos espírito e nós precisamos buscar aquilo que realmente interessa a nós como almas encarnadas aqui na Terra, né? Muito bem. E é exatamente isso Kardec utiliza. Ele diz:
desejo incessante do melhor. Isso é vontade, né, Donizete? A vontade, ela impulsiona tudo. Ela é uma força inata que todos nós temos e que impulsiona todas as outras potências, segundo Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E também nós temos um outro autor, que é o benfeitor espiritual Emmanuel, que também trabalha a vontade na obra Pensamento e Vida, não é, Donizete? Ele faz lá uma comparação da estrutura psíquica a uma empresa ou um escritório, ele divide, né? Ele faz uma divisão da mente em departamentos e ele coloca o gabinete da vontade acima de todos eles nesse gerenciamento. Tal é a importância da vontade, como nós devemos cuidar desse importante atributo do espírito. E nesse sentido, Donizete, hoje está muito em voga a palavra procrastinação. É aquela frase, né? Eu até quero fazer um bem, uma caridade, algo bom, até começo, mas eu não dou sequência. É como se a vontade sumisse, né? Eu não consigo persistir. O que nós podemos dizer para os nossos ouvintes sobre isso? Nós podemos dizer que a pessoa rolou do 3º andar para o 1º andar da casa mental descrita por André Luiz lá na obra No Mundo Maior, Donizete? Capítulo 3, hein? Nós não podemos esquecer que todos nós temos vontade, porque é uma potência da alma. Quando nós fomos criados, nós fomos dotados de valores que Deus nos concedeu para exatamente promover o nosso progresso espiritual, a nossa iluminação que vai nos conduzir à felicidade. A questão está em nós aprimorarmos a nossa vontade para que ela realmente nos movimente adiante. É interessante porque Leon Denis vai falar da vontade como motor. Então, eu estou num carro, no veículo, desejando movimentá-lo para ir a um determinado local. Só que eu preciso ligar o motor e fazê-lo funcionar. Então, essa comparação de Leon Denis é muito interessante, porque ele nos convida a ter uma atitude, a uma ação, um movimento para frente. Eu preciso ligar, dar partida no motor, acelerar, para que ele possa caminhar adiante. E é por isso que o Leon Denis, ele vai dizer que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. E ele não está nem dizendo aqui que é para o bem, porque a vontade tanto pode ser canalizada para o bem como para o mal. Nesse exemplo que nós falamos do carro, eu posso dirigir ao carro para levar alguém para determinado local, para um hospital, para uma escola, mas eu posso usar o veículo para atropelar alguém, para matar alguém, como acontece muito frequentemente hoje em dia no trânsito. Muitas vítimas de atropelamentos, de acidentes que acontecem no carro. Então, é importante que nós desenvolvamos a nossa vontade cada vez mais. E quando nós movimentamos para o bem, nós estamos dando à vontade a sua destinação correta. Nós estamos nos encaminhando para um futuro melhor de progresso, de evolução, né? Colocando-nos nessa comparação que você fez da casa mental, no 3º andar, o andar de cima, que no cérebro corresponde ao neocórtex, onde estão as aspirações superiores, as metas do espírito. Mas quando nós não fazemos isso e a nossa vontade é canalizada para os prazeres mundanos, para a sexualidade desestruturada, desorganizada, nós vamos caindo um degrau abaixo, que é a dos instintos. Quando nós pensamos nos homens primitivos, que viviam apenas para a conservação, para a sobrevivência,
né? A mente deles estava voltada para isso, a vontade deles estava voltada apenas para a sobrevivência. Mas hoje nós somos convidados a usar a nossa vontade para o nosso progresso espiritual aqui na Terra e para a nossa elevação às coisas do Espírito. Então, Donizete, no caso da procrastinação, a pessoa ela começa, mas não consegue persistir. Então, acionou a vontade, clicou no botão e foi, mas parou. Então, a pessoa ela está esperando acontecer algo de mágico, por isso ela para, né? O ego se acha merecedor de algo mágico. Então é importante nós termos essa atenção, porque a vontade ela começa pequena e ela vai crescendo, num passo a passo, conforme você citou aí a questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o homem pode vencer as suas más inclinações. Você disse, o que falta é vontade, e a resposta dos espíritos é intrigante, porque eles dizem sim, com poucos esforços. Nós temos algumas traduções do Livro dos Espíritos que diz mínimos esforços. Então, o que significa isso? Significa constância, um pouco de cada vez, com perseverança, não é, Donizete? Sim, a vontade ela vai ser desenvolvida na medida em que eu adquiro fortes hábitos mentais. Porque tudo se processa pelo pensamento, pela mente. E tudo é uma questão de adquirir hábitos. Allan Kardec, na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, vai dizer que educar é formar hábitos. Nós precisamos adquirir hábitos mentais voltados para a vontade de realizar alguma coisa, de buscar para encontrar aqueles anseios interiores, nossos sonhos, sempre voltados, claro, na proposta espírita, evangélica, para o bem. Como é que nós vamos trabalhar a nossa vontade? É diariamente, nas pequenas tarefas do nosso dia a dia, nas pequenas propostas do nosso dia a dia, nós vamos começar e vamos terminar a nossa tarefa. Por exemplo, eu vou simplesmente assim, arrumar uma cozinha, né, que é do nosso dia a dia da família, que serve para a mulher, para o homem, para os filhos. Ou seja, eu preciso começar e terminar de arrumar a cozinha. Por quê? Porque eu estou cumprindo aquela tarefa. A minha vontade chegou àquilo. Mas como você falou, quando nós estamos com o espírito ainda muito inexperiente, vamos dizer, o que acontece? A vontade é fraca. E nós esperamos que a vida venha resolver os nossos problemas. É igual criança. A criança fica esperando que a mãe faça comida, coloque na mesa, no prato, e algumas até que dê comida na boca. Muitos espíritos se acostumam a receber da vida, da família, da sociedade, tudo de mão beijada. Então ela não desenvolve essa vontade. E é por isso que muitas vezes nós estamos cheios de desejos. Eu quero passar num concurso, mas eu não me esforço para estudar perseverantemente, para adquirir o conhecimento suficiente para entrar na faculdade. Por quê? Porque eu não adquiri a força da vontade. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, se refere à vontade como o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Botão poderoso. Eu preciso trabalhar a minha vontade perseverantemente, disciplinadamente. Não posso deixar por incompletas as atividades que nós iniciamos. E isso significa que a vontade ainda é fraca nos objetivos que nós estamos nos propondo. Muito bem. Então, Leon Denis ele disse isso, né, que a vontade precisa ser educada. Nós estamos realmente em um momento evolutivo muito propício para fazer essa reprogramação ou
desprogramação dos hábitos ruins, né? Deixar o homem velho e fazer surgir o homem novo, né? Leon Denis vai dizer que a vontade é a força preservadora, Donizete, preserva a vida. E Jesus disse exatamente isso, vim para que tivesse vida, né? Vida em abundância, não é, Donizete? Você gostaria de fazer mais algum comentário em relação a isso? Eu acho que seria interessante aqui nós trazermos o ensinamento de Emmanuel com relação ao uso da vontade para diversos setores aos quais você se referiu no começo da nossa vida. Então ele vai dizer que a vontade, que essa gerência esclarecida e vigilante que coordena a nossa vida, quando ela é empregada na realização do desejo, ela vai estimular o trabalho, a nossa movimentação para construir alguma coisa. Quando ela é direcionada para a inteligência, ela amplia o nosso patrimônio de cultura e de conhecimento. Quando nós direcionamos para a imaginação, aumenta a riqueza dos nossos ideais, da nossa sensibilidade, né, dos nossos sonhos, da nossa criação artística. E quando ela é canalizada para a memória, ela arquiva um conjunto de experiências que vai enriquecendo a nossa alma. Agora, imaginemos aí quando, ao contrário, nós utilizamos a nossa vontade nos gabinetes errados, utilizando o desejo de forma errada, a nossa inteligência, a nossa memória. Isso vai aprisionando a alma nas regiões mais inferiores do pensamento, levando a muito sofrimento e a muita queda social. Então é muito importante que nós aprendamos a desenvolver a vontade canalizada sempre para o bem, né, que é a proposta do Cristo e a proposta também da doutrina espírita. Interessante, Donizete, porque como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos canalizar ou dirigir a vontade, né? Nós poderíamos fazer uma comparação com um barco à vela, Donizete, porque como é que nós fazemos? Nós temos que coordenar e dar direção a esse barco, quando nós estamos conduzindo um barco. Nós não fazemos isso de acordo com o vento, calculamos o ângulo para fazer a coordenação de um barco. Não tem como nós velejarmos sem termos conhecimento, uma instrução de como funciona isso. Se nós tentarmos velejar hoje sem conhecer o funcionamento da coisa, com certeza o barco afunda. Então, com a vontade é a mesma coisa. Nós temos que coordenar e dirigir como uma ação estratégica, usando todos os nossos recursos. Então, como é que nós vamos fazer isso, amigos ouvintes? Autoconhecimento, Donizete. Não há outro caminho. Então, nós precisamos saber quem somos, o que nós estamos trazendo, quais são as nossas condições emocionais, de conhecimentos, que afetam, inclusive, a vontade, para que a gente possa trabalhar. Então, precisamos fazer esse autoencontro, não é verdade? Uma pessoa que não aceita ser contrariada, que é ressentida, que não consegue lidar com as emoções, que guarda mágoas, que está presa no passado, ela não consegue dirigir a vontade para o perdão, por exemplo, Donizete. Então é importante nós sabermos quais são os nossos condicionamentos, quais são os nossos maus hábitos, para que a gente possa realmente operar as mudanças, fortalecer a vontade. Porque se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus vícios, onde eu preciso atuar, eu não vou conseguir dar essa direção positiva. Então, o autoconhecimento é que nos leva à construção de uma personalidade melhor. Esse é o caminho da reforma íntima que tanto nós comentamos na doutrina espírita, não é, Donizete? Exatamente, Karina. Nós vamos encontrar na nossa humanidade espíritos muito novos, no sentido do processo evolutivo, espíritos que já estão com a consciência lúcida, que estão voltados
para o bem e que estão realizando essa busca interior de se tornar uma pessoa melhor. Esses mais atrasados têm essa vontade fraca, né? Mas a consciência lúcida já está desejando ser melhor. Nós acreditamos sim que há muita gente, e podemos dizer-se uma grande parte da humanidade, que deseja ser feliz, que deseja ser melhor, apenas que não sabe como fazer isso, ou tem muita pressão da sociedade ainda capitalista, materialista, e a nossa própria intimidade acaba se sujeitando a essas posturas, a essas condutas. Daí a importância de nós estarmos nos voltando para o conhecimento daquilo que interessa à alma, espiritualmente falando. E aí nós estamos nos reportando a Jesus no Evangelho, que é a nossa diretriz moral para todos os tempos, de modo a sabermos o que temos que fazer. Conhece-te a ti mesmo, que é uma proposta antiga. O autoconhecimento, que também é uma proposta filosófica que a doutrina espírita acolhe, para que nós, como você disse, sabendo quem eu sou, vou poder determinar quem eu quero ser para melhor e como eu posso usar a minha vontade férrea, determinada, para alcançar um estado de iluminação interior muito maior. Sem o conhecimento interno e sem o conhecimento das coisas da vida, eu vou ter muita dificuldade de avançar para a frente e para a minha felicidade. E Donizete, nós temos, você falou dos espíritos mais evoluídos, eles utilizaram, né, a vontade dirigida para o bem, se esforçaram para estar nessa condição. E nós nos lembramos de Paulo de Tarso, não é? Que teve uma vontade indômita. Numa mesma reencarnação, ele conseguiu se recuperar, trabalhou o auto-perdão e deu um novo rumo. Ele foi um matador, né, vamos dizer assim, de cristãos, não é? Terrível, até o encontro no caminho de Damasco com Jesus, e a partir dali ele deu uma mudança totalmente diferente, uma direção diferente à sua vontade, no sentido de seguir o Evangelho de Jesus. Não é, Donizete? Isso, eu queria aproveitar aqui para lembrar Leon Denis, quando ele fala, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. E aí ele vai completar dizendo, na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita oferecem limitado acesso às influências superiores. É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento acorde com o pensamento divino. Então a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela começa fracamente a entrever desde este mundo. Então, isso que você se referiu de pessoas que conseguiram realizar grandes coisas aqui, é porque já conseguiram mover a sua vontade para esse alvo, esse objetivo maior, que é de fazer o bem para a humanidade. Então, Donizete, é por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. As duas vontades conectadas nesse fluxo amoroso, né? Esse fluxo divino do amor. Queridos amigos, nós esperamos que vocês tenham gostado desse programa. Desejamos que todos tenham força de vontade. Um beijo nos corações e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Um abraço fraterno.